Meu Meu nome nome é é Gabriel, Lívia, eu eu tenho tenho 20 23 anos anos e e sim, sim, eu vou eu vou casar. casar. Eu e Gabriel, a gente se conheceu, na realidade, em 2019. Eu tinha 15 anos. Ele coordenou um retiro mariano que eu participei. Ela vai dizer que provavelmente foi no retiro que eu coordenei, mas eu me lembro vagamente dela, porque né, tinham muitas pessoas e eu não tive contato com todos que estiveram naquele retiro. Né? Então, eu lembro mais ou menos dela sim, tá? Ela disse que eu não me lembro dela, mas eu me lembro dela. Enfim, ele não deve nem lembrar de mim nessa época do retiro, porque eram muitas pessoas fazendo aquele retiro. Mas eu conheci ele naquele dia, conheci o Gabriel naquele dia. Eu lembro que depois, um ano mais ou menos, começou a pandemia do Covid-19. Eu era então coordenadora do grupo de jovens da minha paróquia. E de mãos atadas, sem ter como atrair esses jovens para a igreja, a gente começou a rezar o terço todos os dias. Até que um dia a mãe do Gabriel, de Sapiranga, entra no terço e fala que sabia quem a gente era e que a gente provavelmente sabia quem eles eram também. E assim os nossos pais começaram a ter uma amizade. Lógico que a partir daí, eu e o Gabriel, a gente se encontrou algumas vezes e a nossa amizade, na realidade, ela foi surgir mais para o final do outro ano, que foi quando a gente finalmente pôde ter algum tipo de contato, conversa de verdade. Eu lembro que eu morria de medo dele nessa época. O Gabriel tinha entrado no seminário e eu tinha muito medo de conversar com ele, de desenvolver uma conversa. Mas quando eu conheci realmente ela, foi num terço que o grupo de jovens dela ela rezava e um dia eu participei e foi assim que eu comecei a conhecer ali. O tempo foi passando e quando eu tive o primeiro contato, então foi o contato com ela assim, de conversar mesmo, não foi nesse primeiro terço, porque o primeiro terço que eu participei, a gente mais rezou assim, foi meio distante, né? E foi no período da pandemia ali, então foi até online o primeiro que eu participei deles. Eu não conversei com ela porque eu não estive no mesmo ambiente, né? Mas a primeira vez que eu tive num ambiente com a Lívia, que eu me lembro, assim, além desse retiro que eu coordenei, foi durante a pandemia, eu fui tocar em uma missa, né? Lá numa casa de retiros no interior de Lomba Grande. Ela tava lá, ela foi cantar o salmo. Eu fui a pessoa que tava tocando, eu e um colega meu de seminário. Logo depois, eu não tive mais contato com ela por um tempo. E depois eu voltei a ter, né? Porque meus pais e os pais dela se tornaram amigos. Então, um período depois eu comecei a ter mais contato, e em algumas jantas que a gente participava. Depois, com o tempo, a gente começou a se encontrar mais nas jantas do grupo de amigos, do terço, né? Só que teve um tempo ali depois que eu tive que ir para São Paulo, numa outra etapa minha de seminário. E quando eu cheguei em São Paulo e tal, fiz todo um discernimento, eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? E eu acabei saindo do seminário. Até que mais ou menos ali no meio do ano, o Gabriel posta um stories no Instagram que ele tinha voltado pro Rio Grande do Sul. E isso, todo mundo veio perguntar pra mim, o que o Gabriel tá fazendo aqui? O que aconteceu? E eu não sabia dizer, eu não fazia ideia, nem tinha visto o story, nem sabia de nada. E ele voltou, ele tava de volta, ele tinha, assim, saído do seminário. E a gente ainda assim ficou um tempo sem conversar, até que eu fui convidada, eu e meu pai fomos convidados para cantar em uma missa lá em Sapiranga. E acabou que a missa era ele, a gente ia tocar com ele, com o grupo dele. Então a gente se obrigou a conversar, né? E toda vez então que eu e o Gabriel a gente conversava, era aquela coisa, passou um tempo depois que ele voltou do seminário e borboletas no estômago. E eu tinha certeza que era só da minha parte, eu tinha certeza que o Gabriel ia voltar pro seminário, então eu ficava muito, muito desolada mesmo, porque eu já estava completamente apaixonada por ele e eu achava que nunca ia acontecer. A gente continuou conversando como amigos, até ir estreitando cada vez mais os nossos laços e eu tomando coragem e pedindo ela em namoro, então. Ele começou a dar alguns sinais, quase imperceptíveis, mas ele começou a dar alguns sinais. E
E eu comecei a ficar toda boba, até que no dia 8 de janeiro de 2022, Gabriel me pediu em namoro. E a gente comemora essa data todos os meses até hoje. Mas foi assim que tudo começou. Uma coisa que sempre foi muito conhecida sobre o Gabriel e sobre a Lívia é que a gente cantava. A gente cantou juntos em vários e vários lugares, alguns lugares muito aleatórios. O Gabriel toca, eu também toco. E isso foi algo que verdadeiramente nos uniu. Quando eu morria de medo dele, a única coisa que fazia eu conversar com ele era: quem vai cantar o salmo na missa hoje? Então, isso foi o que nos aproximou. Então, a música ela foi muito importante para essa nossa aproximação, né? Para esse estreitamento de laço. Porque desde o primeiro contato que eu tive com a Lívia já foi com a música, né? Eu toquei na missa que ela cantou o salmo, desde o tempo que eu tava lá no seminário. E logo depois, então, a gente cantava nas jantas, cantava em algumas missas juntos. Então, tanto para mim quanto para ela, é muito importante. A música é a nossa forma de se expressar e muitas vezes é algo que nos realiza, sabe? A importância da música eu não sei explicar, mas tudo que a gente faz atualmente envolve a música, né? Nossas inspirações diárias, as nossas risadas, as nossas felicidades, ensaios, tudo a gente faz e tudo isso envolve a música para nós. Então, nossa vida é música. Ficava muito feliz quando ele cantava comigo, ficava muito feliz quando ele pegava o violão para cantar comigo. Tinha uma música que ele era a única pessoa que aceitava cantar comigo, que é Eu Me Lembro, da Clarice Falcão. E isso aquecia muito meu coração. E até hoje a música é algo que nos traz para perto um do outro, que faz com que a gente se lembre desse tempo. Então, principalmente cantar para Deus é algo que faz parte da nossa relação todos os dias. Depois de todo esse período de namoro, né, a gente passou por muita coisa juntos, né, muitas dificuldades, muitas saudades, muitas turbulências no nosso namoro, né? Sempre muito corrido, né? Porque eu já tinha uma vida corrida antes, ela tinha uma vida corrida porque ela coordenava grupo, eu também. Aos poucos a gente foi filtrando, né? E criando uma rotina. E eu discerni muito, né? Com um padre amigo meu sobre esse pedido, né? E a frase que me toca, que fez assim eu tomar a decisão, é de uma música, por incrível que pareça, né? O nome da música é Deixa Deus Sonhar em Ti, do Frei Gilson, né? Assim, o pedido de casamento, eu tava pedindo para ser pedido em casamento há muito tempo. Eu dava algumas indiretas, bem diretas, assim, pra ele. Mas sem pressão. Mas ele, por vontade própria, acabou me pedindo em casamento em dezembro de 2023. E foi bem do nosso jeito, assim, ele me pediu em casamento, eu totalmente sem entender nada, que nem sempre, e ele fazendo piada comigo e sendo muito enigmático. Eu lembro que ele pediu em casamento e eu precisei olhar pra ele e pensar: meu Deus, é sério, isso aconteceu? Pra depois entender e conseguir desenvolver. Mas o pedido de casamento foi muito especial, foi numa missa com a nossa família espiritual, então foi memorável, eu nunca vou esquecer. E foi de um jeitinho tão nosso, tão cheio de música, tão cheio das pessoas que nos amam, que eu posso dizer que foi um dos momentos mais especiais da minha vida. E eu tinha muito medo de pedir a Lívia em casamento e dar tudo errado, né? Não ter como fazer isso dar certo. E eu percebi que não é no tempo que eu quero e não é da forma com que eu quero. Então eu pensei que eu realmente deveria deixar Deus sonhar em mim. E eu pensei que eu tinha que parar com isso de estar com a vida ganha e perfeita para pedir ela em casamento. E que sim, eu deveria pedir e deixar Deus agir nesse pedido. E é o que Ele tem feito até hoje. Então agradeço muito a Deus por tudo que a gente construiu até aqui e por tudo que a gente com certeza vai construir daqui pra frente. Então a gente atualmente está preparando tudo, tá sendo tão corrido, sabe? Porque a gente tem a nossa rotina, tem faculdade, tem a fraternidade, né? Que a gente participa, que
a gente é consagrado, tem missa para tocar, e tem muita coisa envolvida, né? Tem nossos trabalhos e a gente está se adaptando a isso, né? A gente está se esforçando ao máximo, né? Para fazer aquilo que Deus sonha em nós. Então eu espero que Deus nos ajude, né? E que dê tudo certo. Que esse casamento seja muito abençoado. Os preparativos para o casamento estão a 1000, né? Eu não sei nem descrever. Todo dia a gente pensa sobre isso, todo dia a gente faz alguma coisa, a gente marca uma reunião, a gente vai em algum lugar, a gente faz um orçamento. E nessa questão, principalmente, a gente tem precisado de muita ajuda. Porque eu e o Gabriel, a gente está lutando muito para poder casar, a gente já está com a data de casamento marcada. Então, até aquela data, tem que dar tudo certo. E se Deus quiser, vai. E a gente tem precisado, de verdade, de muito auxílio, muita oração. Rezem por nós. Preparar um casamento não é fácil. Preparar a vida para depois de um casamento também não é fácil. Então a gente está mobiliando a nossa casa. Graças a Deus a gente já tem uma casa para onde ir. A gente está preparando para o dia do casamento. A gente está rezando juntos. Então o que a gente mais precisa nesse momento é apoio. E esse apoio, ele pode vir de diversas maneiras. A gente sempre pede oração, rezem por nós, rezem pelo nosso noivado, rezem pelo nosso matrimônio, rezem pelo dia do nosso casamento, rezem para depois do nosso casamento. E a gente tem contado muito e espera também que todos que acompanham a gente, todas as pessoas que já passaram pela nossa vida, aqueles que entendem um pouco do que a gente está passando, às vezes a gente espera que essas pessoas olhem para nós e de alguma forma ajudem, tá? Às vezes as pessoas acham que só tendo dinheiro tem como ajudar e isso não é verdade, né? A gente gosta muito de dizer que a oração é o que faz a gente andar naquilo que Deus sonha na nossa vida, né? Então as orações das pessoas, elas influenciam muito, né? Nas nossas orações também. E a gente reza muito por todos aqueles que rezam por nós, que nos ajudam financeiramente ou com bens materiais também, né? Ou às vezes até com um abraço, uma frase, um conforto, né? Que a gente passa por tanta coisa, não só a gente, como tantos outros casais, e principalmente porque nós somos um casal jovem, então a gente sofre um certo preconceito com a nossa escolha, né? Com essa escolha de casar tão cedo. E eu digo para vocês que, por experiência própria, não tenham medo. Não tenham medo porque o processo é difícil, mas ele edifica. Ele nos torna quem seremos no futuro, né? Então, se eu tivesse com a vida ganha e não tivesse nenhuma dificuldade para casar agora, eu não sei se isso me tornaria o pai, o homem da casa que eu quero ser. Eu acho que isso são traços de Deus na nossa trajetória. Por isso, eu queria, assim, que as pessoas que acompanham a gente nos ajudassem também, né? Seja de qualquer forma, oração, material, financeiramente, enfim, como for. Nos ajudem a construir esse sonho que Deus tem plantado em nossos corações. E a gente também pede para que nos ajudem fisicamente. E como isso? Então, mesmo com algum valor, ou com, vamos limpar isso aqui hoje lá na casa, ou tem isso aqui pra casa, ou enfim, uma visita, um abraço, qualquer coisa. A gente precisa de ajuda e a gente agradece a todo mundo que pode ajudar. Nos ajude, seja através da tua oração ou financeiramente. A gente sabe que todas as formas de ajuda são bem-vindas. A gente, mais do que nunca nesse período, tá passando por bastante coisa, né? Muita coisa para organizar, né? A Lívia sabe muito bem disso. Tem muita coisa para organizar e muito gasto também. Então, seja com a sua oração ou financeiramente através da nossa vaquinha online.
entre no link que está na bio do meu Instagram ou também no Instagram da Lívia e nos ajude como puder. Caso não consiga, entre em contato pelas nossas redes, né? E peça alguma forma de ajudar. Você estará com certeza realizando um sonho, né? De um casal jovem que hoje em dia é tão difícil de acontecer. Fiquem com Deus!